Chegamos à sexta-feira, 7 de novembro, e vamos concluir nosso estudo da lição 6 com reflexões adicionais sobre o inimigo interno. Aproveite este momento para dar uma pausa e pedir orientação divina antes de ouvir a lição. Professor, o que Ellen White nos ensina sobre o pecado de Acã? Irmã, Ellen White faz observações muito profundas. Ela diz que o pecado que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, que é um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância. Isso é muito sério para nós hoje. Por que a cobiça é tão perigosa se muitos não lhe dão importância? Porque é um pecado que começa no coração, invisível aos outros, mas que pode levar a consequências devastadoras. A cobiça foi tão grave que Deus a colocou entre os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás. É o único mandamento que trata diretamente dos pensamentos e desejos do coração. E sobre a confissão de Acã, o que Ellen White destaca? Ela observa que Acã reconheceu sua culpa quando era tarde demais para que a confissão o beneficiasse. Ele tinha ouvido o anúncio de que um grande crime havia sido cometido. Tinha ouvido claramente de que crime se tratava, mas seus lábios permaneceram fechados. Então ele teve várias oportunidades de confessar? Sim! Quando começou a investigação solene, ele viu sua tribo sendo apontada, depois sua família, depois sua casa. Ele se encheu de terror, mas ainda assim não confessou até que o dedo de Deus apontasse diretamente para ele. Só então, quando o seu pecado não podia mais ser escondido, ele admitiu a verdade. Qual é a diferença entre esse tipo de confissão e uma confissão verdadeira? Ellen White explica que há uma grande diferença entre admitir fatos depois de terem sido provados e confessar pecados conhecidos apenas por nós mesmos e Deus. A verdadeira confissão é voluntária, nasce do arrependimento genuíno e acontece antes de sermos descobertos. E a confissão de Acã revelou o arrependimento verdadeiro? Infelizmente não. Ellen White diz claramente, Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso o isentasse das consequências. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero, não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. Isso é muito sério. Como aplicamos isso às nossas vidas hoje? Precisamos examinar nossos corações. Vivemos em um mundo dominado por propagandas e consumismo, onde somos constantemente tentados a cobiçar. A primeira pergunta para a discussão da lição é muito relevante. Como podemos distinguir entre um desejo e uma necessidade? Essa é uma pergunta difícil nos dias de hoje. Sim, mas essencial. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Tendo sustento e vestuário, estejamos contentes. O problema não é ter coisas, mas quando as coisas têm a gente. E a segunda pergunta trata da confissão coletiva em Daniel, não é? Exatamente. Em Daniel capítulo 9, versículos 4 a 19, o profeta confessa, nós pecamos, nós fizemos o mal, mesmo sem ter registro de que Daniel pessoalmente tenha pecado. Isso mostra que, como parte do povo de Deus, compartilhamos responsabilidade coletiva. Então deveríamos orar pela igreja como um todo? Sim, em vez de apenas apontar os erros dos outros, devemos nos identificar com os nossos irmãos, orar pela igreja, confessar nossos pecados corporativos e buscar avivamento e reforma juntos. Somos um corpo e precisamos agir como tal. E a última pergunta sobre obediência e testemunho? É fundamental. A pergunta é, nosso testemunho seria mais eficaz se seguíssemos tudo o que Deus nos deu? A resposta é um sonoro sim. Quando há coerência entre o que professamos e como vivemos, o Evangelho se torna irresistível. Então a obediência não é legalismo, mas testemunho eficaz. Exatamente. Obediência motivada pelo amor e transformada pelo Espírito Santo não é carga pesada, mas privilégio. Como disse Jesus em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É amor em ação. Que semana de estudo maravilhosa, professor! Aprendemos tanto? Sim, aprendemos que o maior inimigo está dentro, não fora. Que a cobiça é perigosa. Que a confissão verdadeira precisa ser voluntária e sincera. Que Deus transforma nossos fracassos em oportunidades. E que nosso testemunho importa para a missão de Deus no mundo. Queridos irmãos, chegamos ao fim da lição 6. Esperamos que tenham sido abençoados. Reflitam sobre estas perguntas. Há cobiça em seu coração? Sua confissão a Deus é sincera? Seu testemunho honra o nome do Senhor?
Não se esqueçam de se inscrever no canal Lição, dar o like, compartilhar com outros irmãos e deixar seus comentários e dúvidas. Na próxima semana voltaremos com a lição 7. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham um sábado abençoado. Amém. Que o Senhor nos ajude a vencer o inimigo interno através do poder de Jesus Cristo. Até a próxima semana. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.